que criacionistas têm contato, né, com essas áreas, né, com a área da evolução, com a área da paleontologia ou outras áreas da biologia, e ainda assim negam a evolução como um fato, né, dentro da biologia. Sim. Então, esses criacionistas que pegam e falam que não tem fósseis de transição, né, que não existem fósseis que demonstrem características intermediárias entre grupos, esses que continuam falando isso e sabem dos fósseis que a gente tem e dos exemplos, esses daí já estão em outro nível, né? É o nível já da desonestidade. Deixa eu ver esse daqui. Olha o rato aí, ó. Parece o cara de rato, né? Ele é um dos primeiros fósseis de mamíferos já encontrados, né? Final do período Triássico, tá? Dos Estados Unidos. A gente tem alguns da China, tem outros do Brasil também que foram encontrados nos últimos anos, lá do Rio Grande do Sul, também são os primeiros mamíferos, né? Mas, por exemplo, esses bichos aqui, esse Adelobasileus, né, que é o nome desse bicho aqui, já apresentava algumas características de mamífero, né? Então, a gente tem às vezes os fósseis, eles são muito fragmentários, né? A gente não tem, infelizmente, toda a parte do bicho, então às vezes é difícil estabelecer algumas coisas, né? Porque falta partes. Mas o que foi preservado desse fóssil, aqui é um desenho esquemático do fóssil, que facilita para ver, é a presença de dois que a gente chama côndilos occipitais, são as estruturas onde fica do lado ali onde é o forame magno, onde encaixa a primeira vértebra, tá, da coluna vertebral. Aí ele tem outras características, são apresentam alguns ossos ali, né, que é típico de mamíferos no crânio. Mas o que eu queria mostrar... Os dentes. Ó, esse daqui, por exemplo, esse aqui é uma outra espécie, né, é um outro gênero lá da China, que ele tem, por exemplo, ele já tem uma articulação do tipo que a gente chama mamífera, articulação mamaliforme, né, ou mamífera, que é o dentário escamosal, ou seja, ele já tem praticamente todo o osso da mandíbula, só o dentário. E só que, por exemplo, a oclusão dos dentes, né, que nos mamíferos em geral ela é precisa, uma oclusão seria esse encaixe entre os dentes de baixo e de cima, ela é uma oclusão imprecisa, ela está num estado ainda intermediário, por exemplo, a oclusão dos dentes. Então, dependendo para a característica que a gente estiver olhando, a gente vê fósseis com características intermediárias. Às vezes, assim, numa característica ela já está completa, mas em outra ela está no meio do caminho. Isso daqui, por exemplo, a própria oclusão dos dentes, ela é imprecisa, então ela está mais ou menos no meio do caminho, tá? Um outro exemplo que tem aqui é os Morganocodonto, por exemplo, né? Esse bichinho aqui é o Morganocodon. Também encontrado na América do Norte, Europa, China, né? Vários lugares. Mas o que tem de interessante nesse bicho? Aqui é um desenho esquemático dele, né? A gente encontrou um fóssil dele quase inteiro, né? E tem um desenho esquemático dele mostrando, ó, tá, beleza, o bicho tem vértebras atlas e axis, né, que são as duas primeiras vértebras da coluna vertebral já bem diferenciadas, né, que é típica de mamífero, mas ele, beleza, mamífero já tem isso daqui, né, ótimo. Mas ele tem outras características curiosas, por exemplo, tá, beleza, costela no tórax, todo mamífero já tem, mas tem fósseis anteriores a ele, de outros vertebrados, que ainda demonstram vestígios de costela aqui nas vértebras lombares, né, que é essa região lombar aqui, por exemplo. Tá? Então, a gente vê essa transição da redução do número de costelas, inclusive costelas das vértebras cervicais, também estão sendo reduzidas aos poucos, com fósseis anteriores a ele, mas o que é de mais interessante nele é que ele tem esse membro locomotor aqui da frente, tá vendo? Tá até escrito aqui, ó, membros anteriores sinodonte. O que isso significa? Que o posicionamento desse membro locomotor nesse bicho, ele é mais ancestral, ele é parecido com os ancestrais, que a gente chama de sinodontes, tá? Então ele é um pouquinho mais aberto, assim. Tá? Ele não é um réptil, não, né? Não é um réptil, ele é um mamífero, só que ele tem esse posicionamento do membro locomotor dianteiro um pouco mais aberto, que é típico dos ancestrais lá atrás, que não eram mamíferos. E a daqui, ó, e o de trás, os membros posteriores aqui, tá vendo? Os membros posteriores, esses daqui já são do típico mamífero. Ele já tem um posicionamento que a gente fala que é debaixo do corpo, né? Que já é tipicamente mamífero. Então você vê que ele tem, no mesmo bicho, uma característica ancestral e outra derivada. E os mamíferos atuais, os que vieram depois deles, né? O que vieram depois deles já tem, por exemplo, esses membros todos abaixo, né? Com exceção dos ornitorrincos, que é um pouquinho mais aberto também, né? Mas aí, o ornitorrinco é um bicho atual, inclusive, né? Então, a gente vê algumas características assim transicionais nos dentes, né? No posicionamento aqui dos membros locomotores e tal. Então, aqui são alguns exemplos. Deixa eu ver se eu encontro alguma outra coisa. Aqui tem um exemplo interessante também, só que eu acho que eu esqueci de trazer aqui para vocês, né? Caraca, isso aí parece não é uma foca, tô pensando aqui. É tipo uma foca, né? Parece uma foca. Esse aqui? É.
Ah, sim. Uma lontra, né? Tem uma uns foca. bichos lá do. Tem uns bichos da era da Mesozoica, né? Que eram muito parecidos. Já o formato deles lá já lembrava de alguns bichos atuais, né? Por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu ver. Mais pra frente tem uns aqui bem interessantes. Tigre, olha lá. Isso aí, ó, rato. Um rato. Parece aquelas cuica, né? Aqueles bichos, aqueles Isso, marsupiais, sim, né? sim, sim. Ó, por exemplo, já tinha uns bichos assim que tinha desenvolvido a membrana. Caraca. Tá vendo? Essa membrana lateral aqui que eles faziam, tinha esse Planava, voo né? planar, era um plano, né? Planava. Não era um voo batido, né? Era uma coisa mais planada. Então tinha esses bichos aqui, datado do Jurássico, né? Tem outro aqui também que já tinha essa membrana. Inclusive, não significa que eles eram necessariamente ancestrais dos morcegos, que eles são bem mais antigos, né? Eles não são ancestrais dos morcegos, provavelmente, mas provavelmente essa é uma condição intermediária na origem dos morcegos também. Inclusive, falando do morcego, tem fóssil de transição mostrando, por exemplo, o desenvolvimento da asa de morcego, né? Então, tem fósseis mais antigos de morcegos mostrando como eles tinham garras em todos os seus 5 dedos. Os morcegos atuais não têm garras nos dedos, então a gente vê algumas características ali transicionais, né, em fósseis de morcego e tal. A gente só não tem exatamente um fóssil de morcego mostrando aquela transição exata, assim, do crescimento dos dedos, porque os morcegos, ele tem as mãos dele, né, a asa dele é basicamente a mão dele, só que os dedos, as falanges dos dedos são muito alongadas, certo? Então a gente não tem fóssil mostrando esse meio do caminho do alongamento dos dígitos, por exemplo, né, isso pelo menos eu desconheço. Né? Mas a gente tem noção de como isso pode ter acontecido. Tem experimentos que o pessoal já fez com ratos, por exemplo, alterando alguns genes, mostrando que alguns genes poderiam controlar o crescimento das falanges, né, que poderiam ter levado ao desenvolvimento de uma asa como de um morcego. Então já foi feito um experimento assim com genes de ratos, né, mostrando que esses genes controlam o crescimento da falange, e já tiveram ratos, né, mutantes em laboratórios com as falanges mais alongadas. Tá? Acho que, se não me engano, 15% alongada a falange dele. Ou seja, já é um passo inicial. Claro, o exemplo é feito com o bicho atual, no caso o rato, né? O rato não é ancestral dos morcegos, mas é só para a gente ter uma ideia, né, de como que isso pode ter acontecido no ancestral dos morcegos, né? E esse daí parece mesmo um morcego, não morcego, né, mas parece bicho preguiça. Parece, exatamente. Isso, você me lembrou, falou do bicho preguiça, você me lembrou de uma coisa. Inclusive, tem um fóssil de morcego, esse que eu estava mencionando, ele tem mais ou menos 52 milhões de anos. Os morcegos atuais, geralmente, a parte de baixo dele, as pernas dele são mais curtas, né? Então o bicho ele não anda, né? Ele não fica andando bípede. Ele fica todo troncho se arrastando ali, né? Com a asa no chão, se ele cai no chão, né? Então ele fica mais confortável de cabeça para baixo ali, né? Aí depois ele sai voando. Mas se ele cair no chão ali, ele fica todo troncho, né? Ele não anda, consegue andar nas duas patas, né? Ele usa muito a da frente ali, porque ela é mais curta, as traseiras, né? Mas aí o fóssil desse morcego de 52 milhões de anos, por exemplo, mostra ele com as pernas mais alongadas. Então, provavelmente, esse morcego mais antigo é uma outra característica de transição, que é as pernas mais alongadas, e ele conseguia provavelmente andar sobre elas, tá? Diferente dos morcegos que tem hoje. Então, a gente vê, assim, muita característica, né, em fósseis de uma forma às vezes isolada, né, que mostra uma transição. A transição ela não vai acontecer assim, todas as características mudando ao mesmo tempo. A gente vai ver características mudando de um jeito, numa época, outras mudando de outro, né, e assim que vai. Então aí tem esses exemplos. Ó, isso aqui parece uma lontra, né, também. Uma lontra, uma lontra. Parece uma lontra. Isso aqui parece um castor, inclusive o nome, né, deram o nome de castor caudata, né. Parece castor, é verdade, igualzinho. Então a gente tem assim, esses bichos são todos mamíferos, né, datados aí entre Jurássico e Cretáceo, a maioria acho que é do Jurássico aqui, que já tinha desenvolvido já algumas características muito parecidas com outros bichos que vieram depois, né. Então, beleza. Então aqui, um outro que eu queria mostrar, acho que é muito conhecido também, né, mas é interessante mostrar também com outro fóssil de transição, são as transições que ocorreram dos tetrápodes terrestres do ambiente aquático, por exemplo, para o ambiente terrestre, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem os Eusthenopteron, né? Que é esse peixe aqui de cima. Ele já era um tetrápode, que era um peixe, quer dizer, ele era um peixe de nadadeira lobada, né? Que a gente fala. Por que é nadadeira lobada? Porque as nadadeiras desses bichos aqui, elas são feitas, na verdade, né? Se você pegar e abrir e fizer uma dessecação da nadadeira, você vai ver que ela tem ossos
tá? Só que esses ossos, eles são muito parecidos com os ossos que a gente tem em nós, né? Nós que somos tetrápodes, né? Então, ele tem um osso que é referente a esse osso aqui, que é do braço, né? Que é o húmero, tem outros 2 ossos aqui que a gente chama de radiúna, então eles têm esses ossos também. A única diferença é que na parte da mão aqui, que aí ele diferencia bastante, né? Mas ele já tem isso, né? Que vai dar origem ao que é o fêmur, radiúna em nós. Então, esses peixes têm isso. O crânio dele é mais achatado, então você vê assim, o posicionamento dos olhos, da narina, né? Esses bichos respiravam ar muitas vezes, né? Tinham pulmões e tal. Então, esse aqui é uma reconstituição desse Eusthenoptero. Ele tem muito cara de peixe, só que ele já tinha muitas características de um bicho terrestre, né? De um tetrápode que depois vai invadir o ambiente terrestre. Aí depois a gente tem o Panderictis, né? Que ele já é mais parecido ainda, ele é um peixe ainda muito mais parecido com um tetrápode terrestre, né? Então você vê que essas transformações vão acontecendo. Mas ele já andava na Terra? Então, alguns deles provavelmente tinham capacidade de, pelo menos assim, se não sair na Terra, mas pelo menos já ir em locais mais de águas rasas, né, e se movimentar em locais de águas rasas, talvez sair na beira, né? Alguns deles talvez fizessem isso, né? E então você vê uma série de mudanças nos ossos, onde ele vai modificando a forma de movimentar os membros locomotores, né? Então, alguns desses daqui, por exemplo, mostram o movimento. Eu acho que esse daqui, de quem que é? Esse aqui é do Eusthenopteron, eu acho, que é aqui o de cima, né? Não, em A e B, deixa eu ver, aqui em C, deixa eu ver em C, qual que é esse daqui? Do Eusthenoptero, que é o primeiro. Então, aqui ele mostra o movimento. O Eusthenoptero é esse daqui, ó, né? Então, aqui ele mostra o movimento dessa nadadeira dele, né? Então, aqui tem até mostrando aqui a seta, ó, né? Ulna, húmero, rádio, que seriam os ossos que a gente encontra nos tetrápodes terrestres, e esse peixe tinha, né? E ele tinha um movimento mais assim, né? Um movimento mais limitado, um movimento mais aqui da região da articulação do ombro e tal, né? E então a gente vê depois, né, posteriormente, em outros fósseis, outros bichos vão começando a aparecer, que começa a não ter só esse movimento aqui, né, na articulação do ombro, aí começa a desenvolver uma articulação, inclusive aqui, do cotovelo, né. Aí aqui são outros exemplos, né, também a gente tem o Acanthostega e o Ichthyostega, eu acho que é aqui em C e D, Acanthostega e Ichthyostega, tá? Então aqui de cima, esse de cima aqui é o Acanthostega e esse do meio é o Ichthyostega, de baixo aqui é um outro bicho, já bem mais, já tetrápode mesmo, né, que é o Balaner-Peton, né. Então a gente tem aqui, ó, então aqui algumas características, o Acanthostega, por exemplo, já é um bicho que vai ficando cada vez mais parecido com o tetrápode, né? Já é praticamente aí um tetrápode saindo, né? Transitando do ambiente aquático para o terrestre. Aqui, por exemplo, esse daqui, o Acanthostega, ele não tinha o cotovelo dobrável, né? Ele era mais rígido, mais fixo, então o movimento dele era muito mais assim, ó, né? Como se fosse mais de um remo mesmo. Agora, o Ichthyostega, ele já começa a ter um movimento já do cotovelo, então o bicho conseguia provavelmente se apoiar, tá? Então a gente vê assim, ó, uma série de mudanças que a gente vê, ó, tá vendo aqui, ó, na região das costelas do de cima, Acanthostega, ele não tinha, as costelas eram pequenas, né, e fraquinhas, tal. Aí os tetrápodes terrestres vão precisar de costelas mais robustas, né, para suportar os órgãos, inclusive, proteger no ambiente terrestre. Então esse daqui já desenvolve, ó, costelas mais robustas, tá? Vai sofrendo modificação no número de dígitos, a cauda vai mudando, né? A nadadeira, né? Aqui ele tem ainda essa nadadeira praticamente, igual o outro tinha, né? O modo de movimentar a cabeça, né? Alguns deles já, esse primeiro Acanthostega aqui, ele não conseguia movimentar a cabeça dele lateralmente, mas tem alguns fósseis logo após ele, posterior, eu acho que o Ichthyostega já conseguia fazer esse movimento, e tem um outro fóssil que acho que ele não está aqui, tá? Que ele é bem conhecido também, que é do Tiktaalik, né? O Tiktaalik, ele já conseguia fazer um movimento bem... Isso parece uma lagartixa. Parece. Reconstituição que o pessoal faz, né? Então, assim, você vê que tem muita coisa mostrando como que isso aconteceu, né? Claro que detalhes, né? Para quem quiser saber detalhes, você precisa pegar um livro mesmo de paleontologia, de evolução, estudar a fundo a anatomia para entender, né? Os ossos, tudo, e compreender bem aí né, o processo todo, né? Mas é só para a gente ter uma noção que sim, existe. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o Tiktaalik, né? Que é uma transição entre o Ichthyostega e o Eusthenopteron, e ainda tem outros aqui no meio, que a gente já sabe que existe, né? Esse aqui foi o cara, né? O descobridor dele, né?
do Tiktaalik. Tá, esse daqui é dos peixes, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Os cordados, a gente tem também algumas coisas. A evolução humana, eu acho que é um dos mais interessantes que a gente tem, né? Acho que é talvez o mais interessante que eu vi aqui. Professor, antes de você entrar na evolução humana, o verdadeiro Rafa Salles, ele mandou assim, pergunta, os mamíferos marinhos, como leões e o lobo marinho, podem se tornar uma espécie no futuro similar aos golfinhos e baleias se continuarem no ambiente aquático? Se mamíferos marinhos, como leões marinhos, lobos marinhos, podem se tornar uma espécie similar a golfinhos? Olha, assim, na paleontologia, na evolução como um todo, a gente não tem como fazer esses tipos de previsões, né? Eu acho que pode acontecer, né? Eu acho que não é impossível. Se isso vier a acontecer, isso seria um exemplo do que a gente chama de convergência evolutiva, né? Se eles tomar uma forma muito parecida com o que é um golfinho hoje, né, uma baleia, isso seria um exemplo de convergência. Pode acontecer, sim. Tá? Eu acho que nada impede, quer dizer, não é que nada impede, é que é muito complexo o processo evolutivo. Ao mesmo tempo que nada impede, mas ao mesmo tempo também existem algumas restrições filogenéticas, né? Então, por exemplo, eu acho que para sofrer as transformações, um leão marinho, para ficar parecido com uma baleia, eu acredito que essas transformações elas podem acontecer, tá? Eventualmente elas podem acontecer, mas outras transformações já não poderiam acontecer. É por isso que as espécies não vão ser 100% iguais, né? É por isso que quando a gente fala de convergência evolutiva, que são dois grupos que surgem de forma independente, com forma parecida, é justamente porque elas nunca vão ser exatamente iguais, né? Então, alguns aspectos são parecidos, né? E aí a gente chama de convergência. Mas, assim, do meu ponto de vista, eu acho que poderia. Pelo menos em algumas características, eu acho que ela poderia. Outras, talvez não. Porque vai depender, né, do pool gênico que essas populações têm, enfim, desse tipo de mudança que vai acontecer no futuro, né? São só, digamos assim, especulações, né? Isso que a gente faz aqui é só uma especulação, mas a biologia evolutiva, ela não trabalha com esse tipo de previsão, né? Mas aqui, como a gente está só um papo mais, uma conversa, né? Papo de bar, assim, eu penso que poderia, sim, em algumas características poderiam, tá, acontecer. Tá? Outras, eu acho que não, né? Tanto é que a gente tem exemplos aí na evolução de convergência, né? Por exemplo, de bichos, teve pelo menos 3 espécies que a gente conhece, que tomou uma forma parecida de um felino tigre dente-sabre, né? Todo mundo já ouviu falar do tigre dente-sabre. Tem o tigre dente-sabre, que é um felino, né, que desenvolveu os caninos lá que cresceram bastante e tal. Tiveram muitos aqui na América do Sul, né, até pouco tempo atrás, coisa de 10, 8 mil anos. Mas tinha outras espécies. Tinha outra espécie de mamífero placentário que não era um felino, que era a família dos Nioaridae, que desenvolveu uma cara muito parecida de um felino, com dente de sabre também, mas não era um felino. Ele era um outro tipo de carnívoro, né, tinha também o marsupial, né? Então são exemplos de convergência, ou seja, né, pode acontecer. Tá? Muito bem. Então, deixa eu só tirar aqui, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, mais um exemplo de transição, né? Que é da espécie humana, né? No caso da espécie humana, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu puxar aqui. A gente tem vários exemplos, né? Aqui é o caso dos Sahelanthropus tchadenses, né? O Sahelanthropus é um fóssil de 7 milhões de anos, aproximadamente. Então, a gente só conhece o crânio e um pedaço do fêmur, se não me engano. Mas esse bicho aqui era um primata aí, mais ou menos, de 7 milhões de anos, que já tinha forame magno, que é essa região aqui onde encaixa a vértebra, a primeira vértebra da coluna vertebral, posicionado já um pouco abaixo aqui do neurocrânio, né? Mais ou menos parecido como ocorre com os humanos modernos. Chimpanzé já não é assim, ele é um pouquinho deslocado mais para trás, né? E isso é uma característica importante para a gente determinar, por exemplo, bipedia, né? Então, geralmente são os bípedes, os animais bípedes de postura ereta, no caso o ser humano, né? Tem essa característica aí de forame magno embaixo do neurocrânio, bem abaixo aqui. Se ele tiver deslocado mais para trás, significa que ele já não era tão bípede assim, né? Então, esse daqui tem essa característica. Mas ele tem várias outras características que são muito diferentes de nós. Né? Até lembra, em alguns aspectos, lembra um pouco um gorila, né? Esse daqui é o Orrorin, né? Tugenensis, mas
a gente não conhece o crânio dele, só alguns ossos. Então, Ardipithecus ramidos, né, datado de 4, 5 milhões de anos, e o famoso Australopithecus aqui, né, que são os principais exemplos que a gente tem, datado de 3 a 4 milhões de anos. E olha só que interessante, né, o exemplo do Archaeopteryx, do Australopithecus é um dos mais interessantes que a gente tem, né, porque aqui a gente tem algumas características humanas, né, o esqueleto do ser humano, que é o esqueleto do Australopithecus, né, e do lado aqui o esqueleto de um chimpanzé atual. Então, só para mostrar, por exemplo, algumas características que ele tinha, que lembrava, que estava indo em direção a alguma coisa parecida com nós, e outras características que provavelmente seriam mais ancestrais, né? Então, por exemplo, apesar do esqueleto dele, num primeiro olhar, você olha para ele, parece muito com o quê? Lembra, né, do chimpanzé. Do chimpanzé, né? Ele lembra, assim, de longe, né? Um olhar assim. Sim, é que eu até bati o olho aqui, eu falei assim, qual é que ele estava falando mesmo? Aí eu olhei e falei, tá, o Lucy em cima, Lucy, né? Exatamente, só que se você for ver aqui, um olhar com mais detalhes, né, o chimpanzé ele tem o forame magno, que é aquele buraco aqui do crânio, onde encaixa a vértebra, mais para trás, e a Lucy, por exemplo, que é o Australopithecus, é mais embaixo, é mais parecido com a gente. Apesar do formato do crânio, em geral, ser mais parecido, né? A cara dela parece que lembra uma cara de chimpanzé, mas ela tinha muita característica parecida com a gente. Os dentes, por exemplo, eram mais parecidos com os nossos do que do chimpanzé. Quer ver? Outra coisa, olha, a proporção dos braços, olha só que interessante, em relação às pernas, ela era mais encurtada em relação ao chimpanzé. Tá? O chimpanzé ele tem os braços bem mais longos, né? Em relação aqui. Só que ela é um pouquinho mais longa ainda do que a nossa. Tá? Outra coisa que ela tem de interessante aqui, essa região aqui que é da cintura pélvica, que o pessoal chama de bacia, né? Tá? Isso daqui é o formato dos ossos, a disposição aqui do fêmur, tudo, ela é muito parecida com a nossa, mais parecida com a nossa do que do chimpanzé. Então a gente vê várias aqui características, né? Nos ossos da mão, da falange, dos pés, algumas delas, né? Algumas dessas características são características de bicho que vivia em árvore. Então, o polegar ali, né? O polegar, né? No caso, a falange dos dedos das mãos, elas eram mais longas, recurvadas, que era de bicho que vivia em árvore. Então, é mais parecido um pouquinho com o chimpanzé. Só que, por outro lado, ela andava de forma plantígrada aqui, né? Então, ela andava de forma bípede. E, se não me falha a memória, esse bicho aqui também já não tinha mais o polegar opositor no pé. A Lucy já não tinha mais. Os chimpanzés têm, né? Então, você vê uma série de características intermediárias, né? Não significa, tá? Não estou querendo dizer que o chimpanzé ele é um ancestral mais antigo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente vê características intermediárias, tá? Entre alguma coisa lá atrás que poderia compartilhar todas essas características e alguma coisa que veio a dar origem a nós, né? Então, são vários exemplos. Aí tem o Homo habilis, que todo mundo também já ouviu falar. O Homo erectus são mais... Né, um dos mais conhecidos, então você vê que o Homo erectus ele já vai ficando muito parecido com a gente. Então, se olhar assim, se você não colocar do Homo erectus aí, você olha assim, tá claro que é um ser humano aí. Já tá bem parecido, né? Já tá bem, você olhar assim e falar, é um ser humano, é um grande ser humano. E essa mudança, por exemplo, tem uma mudança também na capacidade craniana, né? No volume da capacidade craniana, ela vai acontecendo de forma também bem... digamos assim, a passos, né? Passos lentos, assim, a gente vê essa transformação acontecendo. Então, lá atrás, no primeiro que eu mostrei lá esse daqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Esse primeiro que eu mostrei para vocês, que é aqui o Sahelanthropus, né? Capacidade craniana dele, se não me engano, estava aí algo em torno de 350 centímetros cúbicos de volume, né? O chimpanzé acho que tem um pouco mais do que isso, tem 450 mais ou menos. Então o chimpanzé até tinha mais capacidade craniana que o Sahelanthropus. Aí quando a gente vai para a Lucy, que para o Australopithecus afarensis, ela já tem mais do que o lá de trás, né? Ela aumenta um pouco, vai para, eu acho que é 450 mais ou menos também, né? Se não me falha a memória. Em torno de 450, 500 centímetros cúbicos. Até a gente chegar nos primeiros, né, do gênero Homo aqui, ele já aumenta um pouquinho mais para Homo habilis, 650 centímetros cúbicos. Homo erectus chega aí, o Homo erectus ele varia bastante, vai entre 950 até 1.000 e tantos, né, 1.100, se não me engano, centímetros cúbicos de capacidade, de volume, né? Então, você vê que até nisso você vê uma mudança relativamente gradual acontecendo, né? Tá? Com transições acontecendo.
Então, o exemplo da espécie humana é um exemplo, um dos mais interessantes que a gente tem, né? Eu até, às vezes, assim, quando eu estou ou dando aula, né, ou falando alguma coisa sobre isso, né, em algum canal, eu costumo brincar que se tem alguém, tá? Se tem alguém que poderia dizer, duvidar da evolução, da sua própria evolução, do seu grupo, pela falta de fósseis intermediários, esse alguém é o chimpanzé. Nós, seres humanos, não temos essa justificativa, porque na nossa evolução, na nossa linhagem, a gente tem muitos fósseis intermediários. Agora, se o chimpanzé um dia começar a pensar, né, sobre ele mesmo, se indagar, né, e descobrir a evolução também, né, vamos dizer assim, ele talvez teria um pouco mais de justificativa duvidar da sua própria evolução, né, porque para a linhagem do chimpanzé é mais difícil a gente... Entre uma coisa que estava lá atrás, de 7 milhões de anos até a linhagem chimpanzé, os fósseis são bem mais escassos. Agora, para a nossa linhagem, não. Para a nossa linhagem, ela é bastante rica, né? Então, são bastante exemplos que a gente... Ainda, como não bastasse, olha só, a gente tem ainda esse daqui, que é o heidelbergensis, né, de 2 milhões de anos, Homo heidelbergensis. Ele é uma transição entre Homo erectus e Homo sapiens, tá? A gente poderia, alguns pelo menos consideram assim, né, o heidelbergensis. Tá, beleza. Esse aqui é o crânio do heidelbergensis, né? Ele já está muito parecido com o do Homo sapiens, né? Esse aqui é um crânio de Homo sapiens, por exemplo, né? Estaria de bom tamanho até aqui, né? Mas ainda existe outras coisas no meio do caminho entre o heidelbergensis e o Homo sapiens moderno. Ainda existem outros fósseis no meio do caminho, que é um crânio lá encontrado no Marrocos. Acho que é mais de um ou dois crânios encontrados no Marrocos. Aí os pesquisadores dataram ele de 300 mil anos, esses crânios, né? E os pesquisadores, eles trabalham, né, os que publicaram o artigo na época, isso deve ter uns 10 anos atrás, falam que da possibilidade, né, de considerar esse fóssil, né, que alguns falam que seria Homo sapiens já, mas esses pesquisadores, eles meio que dão uma ensaboada, né, dão uma sabonetada, dão uma escorregada assim, e não querem necessariamente dizer que é Homo sapiens, porque eles acham que pode ser até uma coisa intermediária entre Homo sapiens, de fato, anatomicamente moderno, e o Homo heidelbergensis, tá? Que é esse daqui. Cadê? Esse. Então, entre o heidelbergensis, que já está muito humano, muito parecido, e o Homo sapiens moderno, ele tem mais um ainda, pelo menos, né? Então, assim, tem muita coisa. Agora, a questão é a seguinte, né? Aqui é uma figura mostrando as relações de parentesco evolutivo e tal. Tá, isso aqui, só para eu fechar isso aqui, né? Isso aqui também é uma outra coisa. Aí os criacionistas falam que, não, isso daí, esses fósseis, esses crânios, na verdade, eram de pessoas com microcefalia e tal. Gente, isso aí é a maior besteira que esses caras falam. Assim, quando eles falam isso, você vê, dá até dó, sabe? Dá até dó porque mostra que eles não têm conhecimento nenhum sobre a anatomia, nem do crânio humano, e nem desses crânios, né? Nem de... Porque alguns, assim, têm a cara de pau de falar que são seres humanos com problemas, Homo erectus. Se duvidar, tem criacionista falando que até o Australopithecus é ser humano com problemas. Se duvidar, deve ter até isso, né? Mas a maioria que eu sei dos criacionistas falam que ele é um chimpanzé, né? Então ele não conhece anatomia de chimpanzé, não conhece ser humano, não conhece decisão, não conhece nada. Não conhece nada. Não sabe o que é uma pessoa com microcefalia. A gente tem vários exemplos. Aqui é uma imagem de uma pessoa com microcefalia de algum local da Europa, tá? Lá da Europa, se eu não me engano, eu não sei se isso daqui é da região da Grécia ali, não me lembro. Mas isso aqui, né? E ele tá num nível e você vê que o grau de microcefalia aqui não parece ser tão severo também, né? Porque tem outros casos piores ainda, tá? Esse daqui é um crânio de acho que, se eu não me engano, acho que é um feto, né? Que sofreu de microcefalia também, que foi feito um scanner, né? A imagem de microtomografia, no caso. Aqui é um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo, né? Esse aqui é o original, se eu não me engano, tá? Esse da esquerda aqui da tela de vocês. Um crânio com microcefalia também. Então, você vê que é bem diferente, né? Então, aqui é colocando um crânio de Homo erectus ao lado de alguns crânios de Homo sapiens com microcefalia. Não tem nada a ver, nada a ver. Então, você tem deformações, muitas vezes, que acontecem até em outras partes do crânio, né? Devido à microcefalia. E não tem nada a ver com o formato do dente, formato, né, com o posicionamento aqui da região aqui da face, né, que a gente chama, a face desses crânios, de Homo erectus, Homo habilis. O Homo habilis ele já está um pouco mais retraído, né, mas
Homo erectus, você vê aqui. O erectus, ele, na verdade, ele tem essa face aqui um pouquinho mais para frente, comparada à nossa, né? Então, é o que a gente chama de prognatismo, né? Então, ele é um pouquinho mais prognata, um pouquinho mais para frente. A nossa face, ela já está bem mais alojada embaixo aqui, né? A nossa cara é achatada, né? Igual a gente vê aqui do lado. É, então, não tem nada olhada. a ver. Então, são várias características que a gente poderia citar aqui, né? No formato. Tudo, né? A parte da boca aqui, ó, do Erectus, ele tá mais para cima, o do Sapiens é mais para baixo. Sim, a mandíbula é mais robusta do Homo erectus. Aí assim, né? Então, são muitas características aqui. O próprio formato aqui da órbita do olho, essas estruturas em cima da órbita do olho, que é chamado de toro supraorbital, o formato do próprio neurocrânio, né, da parte de trás do crânio, que é um formato mais elíptico aqui nos Homo erectus, não é assim que é nos Homo sapiens, por exemplo, né? Homo habilis também, a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, isso aqui é um formato isso aqui é o crânio do Homo habilis, por exemplo. E aqui é alguns crânios microcefálicos e aqui é de um Homo sapiens normal, né? Então, não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.